E assim, boa tarde, bom dia. Ebenezer, dizemos aqui nesta casa, mesmo quando é boa tarde, quando é boa noite ou quando é bom dia propriamente dito, na casa de Deus a gente sempre diz bom dia. E aqui na Terra da Misericórdia, que é o espaço onde está o templo da Igreja Ministério Divina Esperança, nós damos as boas-vindas, sábado sim, para o programa Histórias de Vida em Cristo. Você pode acompanhar este programa que passa em direto no YouTube, passa em direto também no Facebook. Você pode acompanhar e pode interagir conosco. Já temos algumas pessoas, mesmo antes do programa começar, que já começaram a mandar mensagens. Vou fazer alguma questão de referir a Ana Paula Júnior, o Beltino Matavel. Agradecemos pelas vossas mensagens, de serem assíduos a acompanhar este projeto e este programa. Hoje, como não podia deixar de ser, temos um testemunho extremamente importante, impactante, espetacular. Portanto, fica com os teus olhos vidrados aí no teu visor, aí no teu televisor, no teu computador, porque hoje é um dia que este testemunho vai te impactar e vai te transformar. Nós estamos com uma irmã nossa da igreja, que é pátria da igreja, e ela é médica, mas vai falar por si, não vamos adiantar muito. E chama-se Irmã Nurbay Kalu. Nurbay Kalu, como é que está? Ebenezer, queria tomar esta oportunidade primeiro para agradecer a Deus pelo dom da vida, por ter-me localizado e ter-me resgatado e me trazido para junto de si. Mas também queria aproveitar para agradecer a equipa de comunicação da Ebenezer TV. Amém. Por esta oportunidade que me Amém. dão de partilhar a minha história. Amém. Com os nossos irmãos e aqueles que ainda não se querem juntar a nós. Amém. E tenho certeza que alguns deles serão tocados com o meu testemunho. Obrigada. Ebenezer. Conforme vocês podem ver, a nossa irmã Nurbay é uma pessoa muito comunicativa. Portanto, irmã Nurbay, como sabe, este programa Histórias de Vida em Cristo é, digamos, é uma conversa, não é? É por isso que às vezes falamos de forma um pouco descontraída. E hoje vocês veem, temos um novo figurino, um novo cenário. E é a irmã Nurbay que está hoje a inaugurar o novo cenário do programa Histórias de Vida em Cristo. Portanto, é um dia extremamente especial. É um programa em que nós partilhamos dois momentos importantes da nossa vida. O momento em que nós não conhecíamos Cristo, ou se o conhecêssemos, não era o Cristo vivo, era o Cristo que a gente falava dele, mas que não vivíamos a Cristo. Então temos essa nossa parte da nossa história e depois temos a história em que a gente faz a transição, em que nós conhecemos a luz de Cristo e começamos a ver a transformação na nossa vida em várias áreas. Então era esta história, certamente, tens o teu tempo à vontade para explicar, irmã Nurbay, antes de conheceres este Cristo vivo, como é que era a tua vida? O que é que tu passaste? Como é que foi o teu percurso? Uma vez mais, Ebenezer. Bem, eu costumo muitas vezes dizer, quando o pai diz que nós estamos cansados de passar de igreja em igreja, eu costumo dizer que eu sou uma virgem de Cristo. Amém. Porque eu conheci Cristo nesta casa. Eu nasci e cresci muçulmana. Nasci e cresci muçulmana. Sim. Estudei a madraça. Frequentei a mesquita. Orei as 5 orações por dia. Aprendi a ler o Alcorão. Interessante. E toda a minha infância foi feita num ambiente muçulmano. No entanto, várias coisas foram acontecendo. E, como deve saber, muitos muçulmanos leem o Alcorão, mas não sabem o que é que estão a ler. E eu não era exceção. Também lia o Alcorão, decorava o Alcorão, fazia recitações, mas eu não tinha certeza do que estava a dizer. E isso criava sempre um vazio em mim. Cresci, quando comecei a ter amizades, parte dos meus amigos eram cristãos. E quando eu ia para as igrejas deles, nas cerimônias, nos casamentos, eu sentia que o meu lugar não era lá onde eu estava. E começou a crescer em mim a vontade de ser cristã. No entanto, quando eu me casei com um cristão. E, como devem saber, os muçulmanos nisso são bons, em resgatar os outros para o seu lado. E os meus pais queriam que ele se convertesse. E eu fui quem recusou-se, que não, ele não se vai converter, quem vai se converter sou eu, porque eu quero ser cristã.
No entanto, nos casamos e naquele momento não senti um ambiente favorável para a transformação que eu estava à espera, para as minhas expectativas. E não aconteceu. Não me converti, continuei a viver, porque eu dizia, se é para eu me converter para o cristianismo, é para eu ser cristã de verdade, é para eu ser seguidora de Cristo. Não é para eu me converter para o cristianismo e continuar a viver como vivo agora que sou muçulmana, que não sou uma muçulmana verdadeira. Quando chega o mês de Ramadã, faço o jejum, vou à mesquita à noite para fazer a oração, mas quando chega a hora da farra, também vou à farra. Quando chega a hora dos copos, também vou aos copos. Então Deus não permitiu que eu nessa altura me convertesse. Cresci, terminei a minha faculdade, fui para o distrito, fiz muitas amizades. É médica, né? Sou médica de profissão. E uma coisa muito interessante é que mesmo não conhecendo este Deus vivo, eu sempre senti a presença dele na minha vida. Nos momentos mais difíceis, eu tinha sempre a sensação que alguém me ditava o que devia fazer. Chegou um momento, na minha carreira profissional, tive responsabilidades. Chegou um momento que, quando eu ia à cama, eu sonhava com os assuntos que estavam a acontecer no local de trabalho que eu não tinha conhecimento. E no dia seguinte, quando eu chegava ao escritório, eu procurava saber e era aquilo que eu tinha sonhado. Então eu disse, bom, isto aqui não pode ser outra coisa senão uma instrução divina. Eu comecei a acordar à noite para tomar notas das coisas que eu tinha a impressão que alguém me estava a ditar. E isso contribuiu muito para a qualidade do trabalho que eu fazia, para a coesão da equipa que eu tinha. E foi andando. Quando me transfiro para Maputo, eu trabalhei durante muitos anos na província de Gaza. Quando sou transferida para Maputo, a minha casa era uma casa de farras. Nunca fui muito de discotecas, mas sempre fui muito de almoços, ambientes de conversa, copos, brais. Sociais. Os sociais. E os sociais aconteciam na minha casa. Tinha uma garrafeira daquelas que só visto. E os meus amigos antigos da escola secundária, da universidade, estavam sempre à minha casa, em farras, bebedeiras. E foi andando. Até que um dia, eu ainda me lembro que foi no meu aniversário de 2016. Eu estava nesse dia sozinha em casa, foi uma quinta-feira, dia 5 de outubro, e eu estava ali e estava um pouco desconfortada com alguma coisa que eu não sabia o que era. E depois de um tempo, eu disse, bem, eu já sei o que é. Hoje é o meu dia da conversão. E eu vou, no próximo domingo, vou à igreja. Não sabia para que igreja iria. Entretanto, tenho uma amiga que é comadre minha, que reza numa outra igreja. Liguei para ela naquele momento. Eu disse a ela, olha, eu gostaria de ir consigo à igreja no domingo. Ela fez uma festa muito grande, porque o pai dela, que era pastor, sempre dizia para ela, dizia, a tua amiga Nurbai é cristã, ela não é muçulmana, tens que tentar trazer a ela para o nosso lado. A maneira como ela faz as coisas é de um cristão. Então, tens que trazer a ela para o nosso lado. E ela nunca me tinha dito isso. Naquele dia, quando eu pedi para ir com ela à igreja, ela fez uma festa muito grande. Mas, no mesmo momento, acho que foi à noite desse dia, ligou-me uma amiga que é irmã aqui na Divina Esperança. Eu disse a ela que já tinha decidido, vou a partir daquele momento me dedicar a Cristo e que no domingo iria à igreja. Eu disse qual era a igreja que iria. Ela disse, não, vamos lá para a minha igreja. Vais gostar, vamos lá. Se não gostares, depois vais para essa outra. Eu disse, tudo bem, a única coisa que eu quero é ir para um sítio onde eu vou encontrar Cristo. Não me interessa se é a igreja A ou se é B. E apareceu nesse dia a minha irmã com o marido, que me vinham cumprimentar pelo aniversário. E serviu um uísque ao meu cunhado. Já agora deixa-lhe fazer companhia. Olha, eu bebi aquele copo
mas foi a pior coisa que eu fiz. Senti-me tão mal depois daquilo, senti-me tão incomodada. Mais tarde eu percebi que era Deus que me estava a dizer que não era aquela a minha vida. Então, no domingo, dia 8 de outubro, fui à Divina Esperança, na Malhangalena. E cheguei, fiquei no Overflow 1. Ok. A igreja estava lotada. Eu estava à espera de ver o pastor. E estava o pastor Rafael e o pastor Américo a fazer a intercessão. E disse, bem, o pastor deve ser um desses meninos. Fizeram a intercessão. E eu não estava com a pessoa que me convidou. Portanto, eu estava lá, mas estava sozinha, do ponto de vista do conhecimento de pessoas. Porque quando a gente está com alguém que conhece, vai perguntando, e aquele quem é? E agora o que é que vai acontecer? Então, estava na primeira fila, e quando os irmãos manifestavam e caíam, aquele meu instinto de médica fazia-me querer ajudar, e as obreiras diziam, não, irmã, fica aí. E eu queria segurar, mas fui-me segurando e fiquei sossegada. E graças a Deus, o Espírito de Deus, por intermédio do servo dele, localizou-me naquele mesmo dia. Recebi uma profecia do homem de Deus e foi uma grande bênção para mim. Uma das primeiras profecias foi relacionada com o meu trabalho. O homem de Deus disse que se eu quisesse realmente seguir a Cristo, devia deixar o trabalho onde eu estava. Era um trabalho digno. Até hoje eu não sei por que é que devia deixar, mas as coisas de Deus a gente não questiona, só tem que cumprir. E graças a Deus a minha bênção foi tão grande que, apesar de ter sido o meu primeiro contacto, nada me fez questionar. Apenas senti a necessidade de cumprir. Eu não conhecia pai de lado nenhum, nunca tinha visto vídeo nenhum, nunca tinha ouvido nenhum testemunho, mas quando o homem de Deus se dirigiu a mim, a necessidade que eu senti foi de cumprir com o que o homem de Deus orientou. E então, assim foi. Comecei a procurar um novo emprego. Não foi fácil para mim, porque a minha vida inteira eu trabalhei para o Estado. Eu sou muito pró-governo, sou muito de população, sou muito... então foi realmente muito difícil desligar-se. E se me permitir, irmã Nurbay, estamos muito próximo do intervalo, mas conforme vocês veem, é um testemunho que na segunda parte deste programa ela vai falar de fato da materialização desse testemunho e desse novo percurso em Cristo. Mas uma coisa que eu tomo nota, que a irmã Nurbay disse aqui, é justamente, eu noto que a maior sede que tinha não era uma sede de uma cura efetiva, não era uma sede de ter mais dinheiro, não era uma sede de prosperidade, mas era uma sede de ter Cristo dentro do coração. E eu costumo dizer que o meu primeiro milagre, eu que estou aqui, foi justamente ter recebido a Cristo. Esse foi o primeiro e o maior milagre da minha vida, a minha conversão. Mas também aproveitamos agora mandar um grande abraço e um Ebenezer para Hermínio Langa. Penso que isso é uma das pessoas muito assíduas, muito regular no nosso canal de YouTube. E, portanto, um grande abraço e incentivamos. Continue a mandar as tuas mensagens para nós a partir do chat do YouTube, a partir do chat do Facebook, mas também você pode utilizar o nosso e-mail, que é info@ministeriodivinaesperança.org. Podes mandar mensagens, podes mandar perguntas também para a irmã Nurbay. Ela vai ter todo o prazer de responder. Portanto, era muito interessante. Se quiseres colocar qualquer pergunta, coloque, mas também mande perguntas que possamos responder depois. Portanto, fica livre e muito bem, é de dia, é à tarde, é à noite. Nós aqui sempre dizemos, Ebenezer. Portanto, vais piscar um pouco os teus olhitos. Daqui a pouco estamos de volta na segunda parte do programa Histórias de Vida em Cristo.
Ebenezer quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esta é uma palavra-chave que a Igreja Ministério Divina Esperança tem usado para dar um tributo, agradecer constantemente a misericórdia e o favor de Deus nas nossas vidas. Eu chamo-me Pastor Venâncio Molhano, da Igreja Ministério Divina Esperança, que está sob a liderança do apóstolo Lourenço Luís Fol. A Igreja Ministério Divina Esperança tem um programa que se chama Histórias de Vida em Cristo, que passa todos os sábados às 16 horas, a partir do seu canal de YouTube, que é Ebenezer TV Livestream, conforme tu vês aí na sua tela, e também a partir da página do Facebook, que é Ministério Divina Esperança. Estes programas são conteúdos que são produzidos a partir do projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança, que é a Ebenezer TV. Eu uso este canal, esta oportunidade, para convidar a si, internauta, para convidar a si, telespectador, para convidar a si, irmão em Cristo, para que te conectes ao programa Histórias de Vida em Cristo, onde vais acompanhar como é que almas que estavam nas trevas são convertidas e transportadas para a luz maravilhosa de Cristo. Como é que pessoas estavam destronadas, estavam todas elas quebradas, destruídas, e elas são convertidas pela palavra da salvação para sair e no encontro com Cristo são transformadas de forma extraordinária e muito profunda. Portanto, eu digo, esteja ligado com os teus 2 olhos presos na tela, todos os sábados às 16 horas, em direto, a partir das redes sociais da Ebenezer TV, diretamente para a sua casa. E eu espero por ti no próximo sábado, às 16 horas, para o programa Histórias de Vida em Cristo. Ebenezer, Ebenezer e Shalom. Até sempre. E assim nós estamos de volta para o teu ecrã, para o teu televisor, para o teu computador, a partir do YouTube e a partir do Facebook, para dizer, Ebenezer, estamos de volta para o programa Histórias de Vida em Cristo. E hoje, com a nossa irmã, a doutora médica, aqui estamos em Cristo, portanto, todas as nossas profissões concorrem, todas elas, para engrandecer, para louvar e para exaltar a Cristo. Portanto, hoje temos o testemunho da irmã Nurbay Kalu, que já falou do percurso dela, que começou como muçulmana e então transitou como muçulmana para ser cristã, mas sempre sentia o desejo de conhecer a Cristo. Portanto, é aquilo que a palavra de Deus diz. Nós, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, houve uma transição que Deus teve que fazer para nos dar vida, foi soprar em nós. Quando Deus soprou naquele monte de barro, que era um homem, Ele deixou parte do seu Espírito dentro de nós. E essa parte do Espírito de Deus que nos conduz, que nos guia. E ela teve essa sensibilidade, que alguma coisa dentro dela dava-lhe uma direção para Cristo. E era a grande sede que ela sentia, era a sede de Cristo, a sede espiritual. Então, irmã Nurbay, chegou a Divina Esperança, recebeu uma profecia, e a profecia também dizia que havia uma profissão ou um caminho profissional de Deus. E que era bom que te alinhasses com a vontade de Deus. É isso, né? Tchau. É verdade. Recebi profecia e recebi também a oração do homem de Deus e começou o processo da minha transformação. A minha sede em Cristo intensificou-se muito mais do que antes. E sinto essa sede até hoje. Sinto que o meu pote ainda está muito vazio. De tudo isso,
a grande alegria que eu sinto é que realmente é muito bom, é indescritível, muito bom viver em Cristo, mas eu continuo a sentir um vazio muito grande, e isso me faz dedicar todo o tempo que eu tenho para aprender mais de Cristo, para saber mais de Cristo, o que é que eu posso fazer para agradar o nosso bom Deus. Entretanto, uma das coisas que aconteceram depois da minha conversão foi que os meus amigos, todos eles, mas todos, sem exceção, todos desapareceram. Eu cheguei à conclusão que antes da minha conversão eu estava realmente sozinha. Eu era uma pessoa carente e tinha aquelas pessoas todas à volta de mim, mas elas não me completavam. Tinha as coisas todas que os amigos traziam, os ambientes que eles proporcionavam, mas aquilo não me alimentava. E quando todos eles foram e Cristo começou a ocupar o espaço dentro de mim, eu comecei a me sentir uma outra pessoa. Eu era uma pessoa extremamente impaciente. Eu queria que as coisas fossem como eu queria. Tinha que ser sempre como eu achava que devia ser, na hora que eu achava que as coisas deviam acontecer. Era uma pessoa intolerante, e uma das grandes transformações que aconteceu na minha vida foi mesmo nessa área. As pessoas que me conhecem hoje e que trabalharam comigo, conheceram-me antes, não me reconhecem. Eu pergunto, onde é que está aquela Nurbai? Porque hoje eu sei que todos nós somos diferentes. Sei que cada um tem as suas capacidades, que Deus abençoa cada pessoa da sua forma, em medidas diferentes. Hoje eu sei esperar. Antes, para mim, tem que ser agora, vamos, e tem que ser. Hoje eu sei esperar, hoje eu sei reconhecer quando não estou certa, sei pedir perdão. E essas coisas transformaram-me muito, mas muito mesmo. Sinto que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Procurei um novo emprego, graças a Deus tive o emprego que sonhei, mas não esperava que fosse ser aquele. Estou muito satisfeita. Deus está presente no meu trabalho. Tenho estado a ter boas realizações neste emprego e tem sido realmente uma grande bênção. Mas depois de pouco tempo decidi me tornar pátena. Ouvi na Casa de Deus, nos anúncios, a falarem dos pátenas e decidi me tornar pátena. Eu comecei um negócio. Tinha começado já um negócio com uma amiga. O negócio ainda não estava a correr muito bem, era muito novo. E, mais uma vez, recebo uma profecia do homem de Deus que dizia que eu devia me desfazer daquele negócio que eu estava a fazer com essa amiga, que não era a pessoa ideal para ser minha companheira. Disse, meu Deus, tanto investimento que eu fiz, investimento emocional, investimento material, investimento de tempo. Agora Pai diz que eu tenho que deixar tudo isto para trás, mas eu também já conhecia um pouco mais as coisas de Deus, já sabia que quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. E também não murmurei. Recebi a profecia. Na semana seguinte fiz um e-mail para a minha sócia a dizer que queria colocar à disposição a parte que me cabia. Não vendi a minha parte, coloquei mesmo à disposição e comecei uma nova coisa da frente daquela, uma coisa mais na minha área técnica e só minha. E foi uma bênção bastante grande. As portas abriram-se. Recebi uma proposta de trabalho que eu nunca imaginei na minha vida, de uma multinacional muito grande. E quando eu recebi, eu disse, bom, eu acho que eu não vou conseguir fazer este trabalho, não vou conseguir satisfazer as expectativas das pessoas que me estão a contratar.
Mas eu já sabia também que nós temos que entregar tudo a Deus. É. Glória a Então, a única coisa que fiz foi dobrar o joelho, agradecer o Pai por aquela oportunidade e pedir que Ele me guiasse. Fiquei muito satisfeita esta semana quando soube que uma das propostas que eu fiz naquele trabalho em 2017, uma das propostas que eu fiz naquele trabalho hoje está a ser materializada a nível nacional. Foi um grande orgulho. Glória a Deus. Foi um grande orgulho e agradeci muito a Deus por isso, agradeço, porque realmente Deus tem feito muitas maravilhas na minha vida. Muitas maravilhas Deus tem feito na vida da irmã Nurbay. É pena que às vezes a gente tem que se conter, né? Quando ela falou de um dos projetos estar materializado, apetecia-me gritar aqui e dizer uau! Mas bom, tudo bem, estamos em histórias de vida em Cristo. Tenho que salientar mais alguém que é muito regular aqui neste programa, que é Daúde Nalá, que manda uma mensagem muito especial justamente para partilhar aqui com a irmã Nurbay. Não é nenhuma pergunta, um pequeno comentário, mas que ele diz que é um programa que está a ajudar a salvar vidas, a resgatar vidas. E ele diz mais que eu sou a divina esperança by force, by power. Eu gostei muito disto, porque realmente é como diz a Bíblia, desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é conquistado pela força, naturalmente. Não é força brutal, não é força ilegal, é força no sentido de empenhar toda a energia, empenhar toda a nossa alma, empenhar todo o nosso ser para conquistar a Jesus. Portanto, conquista-se a salvação, conquista-se a Jesus no coração com empenho. Não é uma coisa que acontece, digamos, de forma automática, ou como se diz no mundo, não é nada que cai assim do céu. Mas é preciso um empenho, é preciso uma entrega, é preciso dedicação. E, irmã Nurbay, também Pátina, já aqui, teve uma progressão profissional que estava muito longe de imaginar que pudesse acontecer. É justamente aquilo que a Bíblia diz, né? Quer dizer, aquilo que o teu ouvido nunca ouviu, os olhos nunca viram e que nunca subiu ao teu coração, é aquilo que Deus preparou para nós. Portanto, a palavra viva de Cristo, ela é interessante quando todos os dias nós reconhecemos como é que ela se materializa, não é? Quando nós acordamos, quando nós andamos, quando nós falamos. É por isso que a própria Bíblia diz que em tudo que tu falares, em tudo que tu fizeres, seja para a glória do Senhor. Então é isto que acontece, quer dizer, a questão da bênção, a questão do milagre, ele torna-se algo automático quando nós dedicamos-nos de todo o ser, com toda a entrega a Cristo. É como se me permitirem um termo assim muito na voga, o milagre e a bênção é uma bacela. O essencial é a alegria de estar com Cristo, não é? Então, não sei, irmão Nurbay estava-me a dizer que tinha alguma coisa preparada, mas mais tarde, uma escritura preparada, mas vamos partilhar. O que eu queria sugerir agora é aquela câmara que está ali à sua frente. Esta câmara vou dedicar 3 minutos para a irmã Nurbay mostrar. Sei que é uma potencial evangelista, vai dizer aqueles nossos irmãos estão em casa, num celular, ou estão com o celular assim à sua frente a ver, num televisor, no computador, que estão a ver o programa em direto, qual é a mensagem especial que poderia transmitir para aquele irmão que ainda não encontrou a Cristo, para aquele irmão que ainda está amarrado, digamos, nas suas crenças, aquele irmão que ainda está desejoso de conhecer a Cristo, mas ainda não deu o passo. Quer dizer, qual é a mensagem especial? Partindo da sua experiência em Cristo, que mensagem, que aconselhamento é que iria dar? E a câmara é toda sua, pode falar diretamente com aquele senhor que está lá. E vocês estão aí em casa atentos, hein? Com os seus olhos bem vidrados, e os ouvidos apurem cada vez mais. A irmã Nurbay vai falar consigo agora, por favor. Primeiro, queria dizer que a minha experiência de viver para Cristo, de viver em Cristo e de viver com Cristo é indescritível. Não há como contar, vale a pena experimentar. Se você está desejoso, está a sentir alguma coisa, não se acanhe, aproxime-se e venha se juntar a nós, venha ouvir a palavra e vai gostar de certeza absoluta. Não há como nós descrevermos aquilo que nós sentimos, cada um sente da sua maneira. Venha, irmão. Venha se juntar a nós. Amém, amém. É interessante.
Há mais alguém que se junta a nós também, agora que o irmão Nurbay fala de venha se juntar a nós, alguém se juntou a nós a partir do nosso canal do Facebook, Elvelina Simeão. Ela diz uma coisa engraçada, diz que este é um programa hiper abençoado, mas é isto mesmo, quando se está em Cristo as coisas já não acontecem na dimensão normal, é sempre numa dimensão ultra normal, uma questão. Mas olha, nós estamos a ir agora para mais um intervalo, só que eu quero deixar uma questão que para a terceira e última parte. Irmã Nurbay, sendo uma médica, estão trabalhando na área, que é a área da medicina, uma área técnico-científica. Também gostava de ouvir de si, já na terceira parte, realmente como é que esta ponte é feita, ou quais são os desafios de alguém que se dedica à técnica, alguém que é médica, quais são os desafios, quais são as pontes que existem entre ser médica e ser cristã. Certamente que da sua parte provavelmente não, mas do que já ouviu dos seus colegas profissionais, à volta da sua área de trabalho, certamente que tem uma experiência particular em estar, digamos, numa posição dupla de médica e de ser cristã. Portanto, mas essa parte fica para a terceira e última parte do programa. Bom, está triste, estou a ver que estás com a carinha assim um pouco triste, mas não se preocupe, na terceira parte ela vai responder a sua pergunta, mas fique ligado, continua a mandar as suas mensagens, manda as tuas perguntas, boa parte das perguntas eu gostaria que fossem tuas e não minhas, como essa que eu fiz há pouco tempo, mas você continua ligado ao nosso canal de Facebook, ao nosso canal do YouTube, continua também mandando as tuas mensagens. Temos recebido muitas mensagens por e-mail, de pessoas a pedir oração, de pessoas a colocarem suas questões, e nós temos um conjunto de intercessores aqui na igreja. A partir do e-mail, você coloca a tua preocupação, os intercessores vão interceder 24 horas por ti, e temos feito isso, e tem havido muitos testemunhos a partir do e-mail. Mas isto e muito mais você vai ter na terceira e última parte deste programa, que é Histórias de Vida em Cristo. Mais um piscar de olhos, nós estamos de volta. Ebenezer, e até já. Ebenezer quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esta é uma palavra-chave que a Igreja Ministério Divina Esperança tem usado para dar um tributo, agradecer constantemente a misericórdia e o favor de Deus nas nossas vidas. Eu chamo-me Pastor Venâncio Molhano, da Igreja Ministério Divina Esperança, que está sob a liderança do apóstolo Lourenço Luís Fol. A Igreja Ministério Divina Esperança tem um programa que se chama Histórias de Vida em Cristo, que passa todos os sábados às 16 horas, a partir do seu canal de YouTube, que é Ebenezer TV Livestream,
conforme tu vês aí na sua tela, e também a partir da página do Facebook, que é Ministério Divina Esperança. Estes programas são conteúdos que são produzidos a partir do projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança, que é a Ebenezer TV. Eu uso este canal, esta oportunidade, para convidar a si, internauta, para convidar a si, telespectador, para convidar a si, irmão em Cristo, para que te conectes ao programa Histórias de Vida em Cristo, onde vais acompanhar como é que almas que estavam nas trevas são convertidas e transportadas para a luz maravilhosa de Cristo, como é que pessoas estavam destronadas, estavam todas elas quebradas, destruídas, e elas são convertidas pela palavra da salvação para sair e no encontro com Cristo são transformadas de forma extraordinária e muito profunda. Portanto, eu digo, esteja ligado com os teus 2 olhos presos na tela, todos os sábados às 16 horas, em direto, a partir das redes sociais da Ebenezer TV, diretamente para a sua casa. E eu espero por ti no próximo sábado, às 16 horas, para o programa Histórias de Vida em Cristo. Ebenezer, Ebenezer e Shalom. Até sempre. E assim nós estamos de volta e dizemos Ebenezer. Ebenezer quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor tem nos ajudado todos os dias da nossa vida. Você que está aí, não imagina os inúmeros livramentos que Deus nos faz a cada segundo, a cada minuto e a cada hora da nossa vida. Só podemos glorificar a Deus, agradecê-lo todos os dias e louvá-lo. Olha, nós temos aqui mais pessoas, são centenas de pessoas a mandar mensagens, mas não vou ler todas, mas vou falar daquelas que estão há mais tempo, são muito assíduas. Para além da Elvina, nós temos Andia Ibrahimo, muito obrigado pelas suas mensagens, pelo seu contacto. Joel Amba, conheço muito bem o Joel, obrigado. Ebenezer, como dizes várias vezes, Ebenezer. Joseph Benzame, obrigado pelas vossas mensagens, mas é verdade que o programa está bom, vocês têm elogiado muito, mas também queremos que vocês mandem as vossas críticas, as vossas sugestões, o que temos que melhorar, o que temos que transformar, isso seria muito bom. Olha, irmã Urbay, nós temos uma pergunta que já lancei e penso que só para enquadrar os telespectadores, alguns deles podem estar a chegar agora, que ela sendo médica, sendo uma pessoa que está a dedicar-se na área científica, na área técnica, a experiência dela como médica e como cristã. Acho que você gostava de ouvir isto, não é? Bem, tem sido um grande desafio. Tem sido um grande desafio por várias razões. Mas também tem sido uma bênção. Porque no momento em que nós temos um paciente em frente, se nós acreditamos em Deus, Deus nos instrui o que fazer. E isso tem estado a acontecer no dia a dia. E muitas vezes nós encontramos pacientes que também conhecem Cristo. E quando é assim, fica muito mais fácil. Na conversa, nós perguntamos se é cristão, se sabe orar, se já falou com Deus sobre a sua doença. E isto ajuda mais do que metade na cura. Lembramos sempre os pacientes que o doutor dos doutores está lá no céu, está sempre presente conosco, mas nós temos que falar com ele e apresentar a nossa preocupação. Apesar dele saber todas as coisas, ele precisa de ouvir que nós temos esta preocupação. No entanto, tem sido um grande desafio por causa daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que estão à procura de milagres, porque esses não sequer analisam. Nós temos várias situações. Eu tenho no meu dia a dia, nos pacientes que eu faço seguimento, particularmente nos pacientes com doenças crônicas. Refiro-me a doentes com hipertensão arterial, doentes com diabetes, doentes com tuberculose, doentes com HIV/SIDA. Eles vão à igreja e vê testemunho do irmão que foi curado de uma dessas doenças. E eles se apegam naquele testemunho e declaram que também estão curados, mas eles não acreditam. Eles não creem que isso seja verdade. Eles abandonam os medicamentos, abandonam o tratamento e 1, 2 meses depois aparecem numa situação
muito complicada, numa situação de deterioração do estado de saúde, em que estão graves. Então, este é que tem sido um grande desafio, porque eles vêm à casa de Deus porque querem ser curados também. E quando é assim, se eles não têm Deus, fica realmente, se eles não têm fé, fica muito difícil que aconteça esse milagre na vida deles. Olha, então, se me permitir, irmã Nurbay, e vou virar mesmo para os telespectadores, é interessante o que a irmã Nurbay aqui disse. Há doentes que olham para um testemunho de alguém curado de HIV, de hipertensão, de um problema físico qualquer, de uma doença, de uma enfermidade, e eles também declaram, ela disse bem, também declaram curado. Mas a grande questão do cristianismo não é a declaração dos nossos lábios, mas é aquilo que nós cremos no nosso coração. Se a pessoa de fato declara pela boca, acho que no livro de Romanos 10 deve estar escrito isto, o que nós declaramos pela boca e nós crermos no coração, a nossa salvação está garantida. Então, de fato, é muito importante crer, porque diferentemente, por exemplo, dos curandeiros ou de outros, que não interessa se você crê nos espíritos dele ou não, o que ele faz você crê, não crê, ele ministra aquilo, faz a ministração do que aprendeu. Em Cristo não. Eu só posso declarar cura, eu só posso declarar libertação quando há uma convergência e concordância entre a palavra de Cristo e o nosso próprio coração. Se houver divergência entre onde o nosso coração está e a palavra, a cura não é automática. A cura, a libertação, a bênção, a prosperidade e a salvação em Cristo depende do quanto você crê nele. Quanto mais tu crês, tens maior comunhão com Cristo. E quanto maior comunhão que tu tens com Cristo, já não és tu que resolves as questões, já não és tu que pensas, que te guias, é o próprio Espírito de Deus que faz esse trabalho. Portanto, é muito importante ver isto. É por isso que nós na igreja nunca dizemos à pessoa que para de tomar a medicação. Nós dizemos que faça segundo a sua fé. É o que dizia Cristo. Portanto, ainda me recordo das várias passagens bíblicas que Cristo dizia às pessoas: a tua fé te curou. Portanto, é importante a questão da fé, é importante a questão de buscar a Cristo primeiro e depois tudo o resto aparece como acréscimo, a bênção, a cura, a prosperidade e mais coisas. Mas estava a dizer, era só esse parênteses. É mesmo isso. Então esse tem sido o grande desafio com os pacientes. Mas depois já aquele desafio pessoal, que é na área científica, porque eu faço também investigação. Então, aí fica também um pouco complicado, porque na investigação nós temos que provar todas as coisas com atos palpáveis, físicos, visíveis, e em Cristo nem tudo a gente tem para mostrar o caminho. Muitas vezes temos só o resultado final para mostrar como a solução do problema, e tem sido também um grande desafio. Mas com isto eu queria dizer que realmente quando nós queremos as coisas, Deus nos abençoa no tempo dele. Eu decidi me converter há bastante tempo, mas só 10 anos depois é que Deus permitiu. A minha filha hoje tem 12 anos e eu decidi me converter 2 anos antes da minha filha nascer. E não consegui até quando ela tinha 10 anos, é quando consegui. Significa que foram mais de 10 anos à espera. Entretanto, eu achava que era hora. Eu senti o desejo de me converter, mas provavelmente se eu tivesse me convertido nessa altura, havia de ir para uma casa que não tem um Deus verdadeiro, eu havia de ser enganada, eu havia de ficar frustrada, como alguns irmãos têm manifestado que não estão satisfeitos com o que têm encontrado nas igrejas. Provavelmente eu poderia ter entrado na casa de Deus, depois teria me perdido, teria desistido. Então realmente é preciso também sabermos esperar a hora de Deus. Importante. Olha, existe de fato uma das primeiras publicações da Igreja Ministério Divina Esperança foi um CD, um DVD que refletia uma pregação interessante do que o nosso pai espiritual, o nosso guia,
o apóstolo Lourenço Luís fala, que ele falava do tempo de Deus. Não? Portanto, de fato, o tempo de Deus, ou God's time is the best time, como diz em inglês, o tempo de Deus é o melhor que existe. Há um período específico, há um momento concreto para cada uma das coisas da nossa vida acontecer. Para conhecer esse período, para conhecer esses tempos, é preciso obediência à palavra, é preciso ter sensibilidade espiritual para ser conduzido pelo Espírito de Deus. Portanto, isso é extremamente interessante. Agora, ainda por falar nesta questão, irmão Urbay, é que, de fato, normalmente se diz que as pessoas que têm uma certa formação, digamos, uma formação académica ou uma formação intelectual, se assim quisermos dizer, têm muitas dificuldades, de fato, como dizias, que de poder desenvolver a fé, porque a nossa a lógica científica, a lógica técnica sempre nos leva para aquilo que na ciência chamamos dos tais dados empíricos, quer dizer, tudo tem que ser verificado e tudo tem que ter uma certa lógica do ponto de vista técnico. E de fato as coisas de Deus, é por isso que a própria Bíblia diz, as coisas espirituais só são discerníveis espiritualmente. Quer dizer, se nós tivermos qualquer outro tipo de lógica para perceber a Deus, que não seja do ponto de vista espiritual, corremos o risco sempre de sair desiludidos. Porque as coisas de Deus, é uma passagem bíblica que eu gosto muito, que diz que a verdade, não textualmente assim, mas a verdade bíblica, a verdade de Cristo, ela é encontrada justamente naquelas coisas que não se vê. Não? Tanto é justamente a fé, né? Tanto o livro de Efésios diz que a fé, quer dizer, é aquela certeza profunda que tu tens, mas das coisas que não se vê. Não? Então isto é interessante porque sai fora de toda a educação que nós temos tido ao longo da vida, não é? E, irmão Urbay, não sei, tem alguma coisa em especial, estamos aqui a falar no intervalo, não sei se ainda acha pertinente, tem alguma escritura bíblica que queira... Nós normalmente temos uma rubrica que chamamos proposta de meditação. Eu hoje não vou dar nenhuma proposta de meditação porque essa proposta vai ser a irmã Urbay que te vai dar hoje. Uma proposta de uma escritura em que você vai tomar nota, portanto fica aí com uma caneta, um lápis, ou então com o seu telefone, ou então a sua memória, grava muito bem os versículos que ela vai dar aqui para você meditar e transformar. Tá? Irmão Urbay, aquela câmara que está ali volta a ser sua. Eu queria aconselhar sobretudo aqueles irmãos que têm pressa, aqueles irmãos que estão cansados de esperar. Eu já vou à igreja, não acontece nada na minha vida, eu tenho me dedicado, mas não acontece nada na minha vida. Para meditar-me na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Então, queria aconselhar os irmãos a esperar, mas a esperar em Cristo e não na sua vontade. Interessante. Portanto, você tomou notas aí deste versículo de Isaías 40, portanto, 31, desculpa. Portanto, você em Cristo, você caminha, não se cansa. Você corre, não se fadiga. E você voa com asas como águias. Você está a ver o voo de uma águia. É sempre um voo majestoso. É sempre um voo acima das coisas comuns. E é isto que, de fato, esta meditação... Eu também vou meditar, né? Esta palavra também serve para mim. Portanto, hoje já tenho uma escritura para meditar. E se você quiser fazer um comentário, mesmo que seja no próximo programa, acerca desta escritura, você pode fazer. Manda o seu e-mail. Comenta sobre essa proposta de meditação da irmã Urbay, manda o seu e-mail, manda um chat para o nosso YouTube, para o nosso Facebook, e de fato as coisas de Deus são mesmo assim. Mais alguma escritura, irmã Urbay? Penso que sim, penso que ela tem mais uma. Penso que tem mais uma, era importante. É mesmo para complementar esta, sim. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 a 8. Ok. Portanto, o livro de Provérbios já abriu? Dá para ler? Não, pode ler. Assim diz a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém. This is awesome, awesome. Hein? Até estou a sentir uma transformação da atmosfera aqui onde nós estamos. Que era importante você experimentar isso. Quando a palavra de Deus, ela vem no momento certo, vem com a revelação certa, até o próprio ambiente, a atmosfera à sua volta também reage a isto. Portanto, não te estribes no teu próprio entendimento. Tu tens é que te sustentar, tu tens é que te guiar na palavra de Deus. A palavra de Deus fura qualquer barreira. Ela atravessa a uma coisa que o pai do nosso pai, que o profeta Joshua tem dito. You can find a way where there's no way. Quer dizer, onde não há caminho, a própria palavra de Deus também faz caminho. É por isso que Moisés, quando chegou no Mar Vermelho, Deus fez caminho onde nunca ninguém pensou que pudesse haver caminho. Portanto, nós hoje estivemos aqui, penso que a produção deve ser a 9ª edição, não é? Esta deve ser a nona edição do programa Histórias de Vida em Cristo. Mas para esta 9ª edição, nós queremos profundamente voltar a repisar. Manda as tuas sugestões, manda as tuas críticas, fale de forma aberta sobre o programa. Também nos ajuda nós próprios a melhorarmos o programa, a melhorarmos a nós mesmos relativamente a esse programa. Portanto, hoje tivemos esta edição com a irmã Nurbay, que ela é médica de profissão, é investigadora também, ela é partner da Igreja Ministério Divina Esperança, uma pessoa que teve um percurso interessante, que começou no islamismo, mas ela sentia que ela espiritualmente estava dedicada a ser cristã, ela estava dedicada a seguir ao poderoso, majestoso Deus de Israel. Portanto, foi uma história fabulosa, uma história impactante, e você também tem aí a sua proposta para meditar em casa. E outra coisa que eu digo, você também assuma que você também é um soldado do reino de Deus. Use esta palavra para te transformar, mas também transforme quem estiver ao seu lado. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Cristo tem obrigação de evangelizar, tem obrigação de converter cada vez mais almas para Cristo. Portanto, você que está aí, assuma como soldado do reino de Deus. Assuma que você também tem responsabilidade de puxar as almas para Cristo e para o reino dos céus. Portanto, nós hoje já fizemos a 9ª edição, chegamos ao fim de mais um programa e fazemos o nosso convite renovado para sábado sim, pontualmente às 16 horas, em direto para a sua casa, mas eu digo em direto para o teu espírito. Porque nós estamos a falar da palavra de Deus, que é uma palavra que atinge corações, que é uma palavra que é dedicada para o teu próprio espírito. Então, irmã Nurbay, nós aqui na Divina Esperança, seja ao chegar, ao sair, noite, dia, madrugada, a gente sempre diz Ebenezer. Então nós vamos dizer agora Ebenezer, e até sempre.